São 4h58 da manhã, o telefone já despertou. Precisa estar 5h30 em ponto na estação de trem. Dá tempo pra mais um gole de café. Ontem já cheguei atrasado no trabalho. Hoje não posso atrasar de modo algum. Meu patrão já tá de olho em mim. Acho que esse mês eu rodo. Cheguei em cima da hora. E mesmo assim eu sou obrigado a ouvir. E tá atrasado. Como é que é? Que cara maldito, mano. Não vejo a hora de pedir as contas. Mas vou pedir as contas pra fazer o quê? Vou trabalhar de quê? Quem nunca se viu nesse dilema? Se você se identificou com essa narração, parabéns, você está na corrida dos ratos. Esse termo ficou difundido por causa do lançamento do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Aliás, se você quiser se aprofundar mais sobre o mundo dos investimentos e mudar sua mentalidade quanto a isso, eu deixei o link aqui na descrição. Foi o lugar mais barato que eu encontrei esse livro aqui. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre educação financeira. Hoje eu vou te mostrar o mundo para uma expectativa totalmente diferente. Hoje eu vou te mostrar a verdade. Que verdade? Você cresceu ouvindo seu pai e sua mãe dizer que é preciso estudar, se formar e procurar um bom emprego, mas por que eu tenho que ser funcionário? Henry Ford, em um determinado momento da sua vida, entrou com um processo contra uma revista que o ofendeu, com calúnias e difamações. Henry Ford foi questionado a fim de ser levado ao ridículo e exposto como um ignorante sem instruções. Cansado de perguntas tolas e sem sentido, Henry Ford perguntou aos advogados: vamos imaginar que eu quisesse responder a qualquer um desses disparates que vocês vêm me perguntando. Quero lembrá-los que eu tenho na minha mesa uma série de botões. Basta pressionar um deles para que eu tenha ao meu lado pessoas capazes de responder quaisquer dúvida de negócios que eu venha perdendo muito tempo ou empregando muitos esforços. Então, Henry Ford continuou: você poderia, por gentileza, me responder por que eu deveria encher minha cabeça com conhecimentos gerais, enquanto eu tenho pessoas capacitadas ao meu redor, capazes de me responder qualquer pergunta que se faça necessário? Certamente havia uma lógica excelente nessa argumentação. A resposta embaraçou o advogado e todos naquele tribunal puderam perceber que não era uma resposta de um ignorante. Então, qual a lição que Ford aqui nessa história nos ensina? Que a gente não precisa ter um conhecimento técnico nem perfeito sobre a área que você deseja atuar. Eu mesmo já trabalhei em empresas, e acredito que alguns aqui também já tenham trabalhado, onde seu chefe não tinha conhecimento técnico da área que você atua, mas sabia mandar, que é uma beleza. Tipo, faz isso, faz aquilo outro, e você faz. Porque se você não fizer, você é mandado embora. E eu não estou aqui criticando, apenas mostrando que existem funções na qual você pode exercer sem ter conhecimento técnico. Henry Ford tinha uma ideia. Ele contratou pessoas qualificadas para poder tirar aquela ideia e transformar em uma coisa sólida. Então, ele queria criar um motor, mas não era engenheiro, não tinha conhecimento de engenharia. E nem precisava. Ele apenas precisou contratar um engenheiro para tirar aquilo do papel. Por exemplo, se você quer trabalhar como editor de vídeo, mas você não sabe editar, nada te impede de contratar um editor de vídeo e transmitir aquela ideia que você tem para ele e ele transformar aquilo em vídeo. Não necessariamente você precisa ser um editor, basta você ter a ideia. Se você tiver a ideia e uma mão de obra qualificada, nada te impede de você criar uma empresa. Se você quer trabalhar com mecânica, basta você contratar um profissional qualificado e vender o serviço. O que todo mundo quer é resolver o problema. E problema, meu amigo, aqui no Brasil é o que não falta. Problemas na área de saúde, da educação, segurança, transporte. Então basta você sair da caixinha e começar a resolver problemas, que a remuneração ela vem como consequência disso. No livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, o autor faz alusão àqueles ratinhos que estão sempre em busca de recompensa. Ficam horas e horas naquela roda ou labirintos em busca da recompensa. Aqui está um resumo dos principais pontos desse livro. Primeiro ponto: duas perspectivas financeiras. O livro compara as lições financeiras aprendidas por Kiyosaki de seu pai biológico pobre e o pai do seu melhor amigo, pai rico. O pai pobre era bem educado e trabalhava para o governo, enquanto o pai rico era um empreendedor com pouca educação formal, mas muita sabedoria financeira. Segundo ponto do livro, a importância da educação financeira. Kiyosaki argumenta que o sistema educacional tradicional não ensina as pessoas a lidar com o dinheiro de forma eficaz. Ele enfatiza a necessidade de buscar educação financeira por conta própria. Terceiro ponto, ativo versus passivo. Uma das lições centrais do livro é a diferença entre ativos e passivos. Kiyosaki define como ativos coisas que colocam dinheiro no seu bolso, como investimentos, imóveis, e define como passivos coisas que tiram dinheiro do seu bolso, como hipotecas, dívidas de cartão de crédito, etc. Então devemos ter cuidado com o que realmente é um ativo, o que realmente é um passivo para a gente. Então, um automóvel, por exemplo, se você tem um automóvel, ele pode ser um ativo como pode ser um passivo. Se você usa aquele automóvel para fins lucrativos, para trabalhar no Uber, enfim, para trabalho, ele sim se torna um ativo, ele vai colocar dinheiro no seu bolso. Mas se você tem um automóvel por lazer ou
simplesmente por ter um automóvel, porque ele quer ter um automóvel, sem necessidade de ter um automóvel, ele se torna um passivo, porque você vai gastar com o automóvel, você vai ter manutenção, vai ter estacionamento, seguro, uma série de gastos para o teu conforto. Então ele passa a ser um passivo. Uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje em dia de um investidor, de uma pessoa que está começando no mundo dos investimentos, é justamente separar o que é um ativo de um passivo. Você tem um automóvel, por exemplo, é muito difícil para alguém abandonar, abrir mão de um automóvel. Um automóvel hoje em dia, para uma pessoa que está em fase de captação de capital, que está aumentando seu patrimônio, um automóvel certamente vai lhe dar muito prejuízo durante essa jornada. Mesmo que você diga que é para o seu conforto, porque eu tenho filho, porque eu tenho isso, porque eu preciso disso, preciso daquilo outro. A partir do momento que aquele automóvel não coloca dinheiro no seu bolso, então ele passa a ser um passivo. Ele vai tirar dinheiro do seu bolso e não colocar dinheiro no seu bolso. Quarto ponto. Trabalhar para aprender, não apenas para ganhar dinheiro. Kiyosaki encoraja pessoas a trabalhar em empresas que ofereçam oportunidade de aprendizado e desenvolvimento de habilidades e não focar em altos salários. Então aqui eu posso dizer que quando eu comecei a trabalhar com fotografia e filmagem, que é uma das fontes de renda que eu tenho, lá no começo eu comecei a trabalhar praticamente de graça, eu só cobrava o valor da passagem para poder ir para o local e voltar. Vou contar rapidamente como foi a minha história. Eu saí do último trabalho de CLT e adquiri um drone, um brinquedinho para poder passar tempo, para poder brincar, até arrumar outra coisa para fazer. Então, um amigo uma vez chegou para mim e falou assim: cara, por que você não ganha dinheiro com o drone? Então, eu perguntei para ele: mas como é que eu vou ganhar dinheiro com o drone? Como é que ganha dinheiro com isso? O que eu vou fazer com o drone? Então, ele começou a abrir minha mente e falar assim: cara, hoje em dia, casamento, 15 anos, construção civil, setor agrícola, então tudo isso precisa de drone para poder captar imagens aéreas. Não é mais como antigamente, que só tinha aquela opção de helicóptero, você tinha que pegar um helicóptero e ter um cameraman ali para filmar aquelas imagens aéreas. Não, hoje em dia é com drone. E eu não sabia, não foi esse o intuito na qual eu comprei o drone. Então no começo eu comecei a trabalhar apenas cobrando a passagem, somente para poder adquirir habilidade, porque como é que eu ia vender um serviço se eu não tinha portfólio para aquilo ali? Os clientes queriam saber por que estariam pagando um determinado valor, se realmente meu serviço valeria aquilo ali. Então, como qualquer consumidor, o cliente vai querer saber se você vai conseguir atender, suprir as necessidades dele. Então, como é que eu ia oferecer um serviço se eu não tinha portfólio? Então, comecei a fazer o trabalho praticamente de graça até adquirir habilidade, e com o tempo isso foi fluindo, um foi indicando para o outro, que foi indicando para o outro, e hoje a gente tem a equipe, tem a empresa da fotografia e filmagem, que é a R-Drone Filmes, e posso dizer que é a minha principal fonte de renda. Quinto ponto, a mentalidade do empreendedor. Ele promove a ideia de que ser um empreendedor pode ser muito mais vantajoso do que ser um empregado, pois oferece mais liberdade e potencial de crescimento financeiro. Sexto ponto, investimento e inteligência. O livro fala sobre a importância de investir sabiamente e diversificar o seu investimento. Kiyosaki acredita que todos podemos nos tornar investidores bem-sucedidos com a mentalidade e conhecimento correto. Hoje meus investimentos são divididos da seguinte maneira: 50% em ações estrangeiras, 20% em ações brasileiras, 20% em caixa, reserva de emergência, é o mesmo valor que eu utilizo aí para poder fazer aquisições de novos investimentos, caso esteja barato, e 10% em criptomoeda, formando assim 100% dos investimentos. Sétimo ponto, controle das finanças. Kiyosaki enfatiza a importância de controlar seus gastos pessoais, manter um orçamento e ser disciplinado em relação a gastos e poupança. Esses princípios básicos, apresentados no livro Pai Rico e Pai Pobre, ajudam os investidores a pensar de maneira diferente sobre o dinheiro, sobre investimento e como alcançar a liberdade financeira. Quando eu era CLT, eu me perguntava: quanto ganha o cara que está no topo da empresa? O dono geral, o dono ali da bagaça toda. Enquanto as pessoas pensavam em chegar no próximo cargo, próximo nível, eu pensava: como é que eu faço para chegar no topo da cadeia alimentar? Qual o problema que esse cara resolve? Pensando assim, você deixa de ser um funcionário e passa a pensar como um concorrente do seu chefe. Então você começa a pensar em mecanismo de chegar lá como ele também chegou. Claro que temos alguns pontos importantíssimos a ser levados em consideração. Dependendo do setor que você atue, vai ser muito difícil você competir com o seu chefe. Mas lembre-se, meu querido, conhecimento é tudo. Estamos exercitando o cérebro. É preciso pensar fora da caixinha. Vamos dar um exemplo de um cabeleireiro. Por exemplo, um cabeleireiro. É muito difícil você ver um cabeleireiro trabalhando para outro cabeleireiro. Porque se você sabe cortar cabelo, por que você vai trabalhar para uma outra pessoa para cortar cabelo se você também sabe cortar cabelo? A não ser que você tenha algum problema com o local, para poder ter um local próprio. Hoje em dia você vê aí, é só puxar uma cadeira, o pessoal puxa uma cadeira na rua ali, na calçada,
e já corta o cabelo ali mesmo, tendo um ponto de eletricidade, manda ver. Mas se você já sabe cortar o cabelo e você já tem aquela habilidade, você não tem por que trabalhar para outra pessoa para dividir o teu salário, entende? Eu conheço engenheiro que começou trabalhando para a empresa do ramo de construção civil, que abriu sua própria empresa de construção civil, pois já adquiriu conhecimento suficiente para tocar seu próprio negócio sem depender de ninguém. Na maioria das vezes, funcionário só é funcionário porque tem medo de assumir riscos que empresários estão dispostos a correr. Beleza, entendi. E como eu saio da corrida dos ratos? Vou te dar 5 dicas para você sair da corrida dos ratos. Primeira dica, quite suas dívidas. Não adianta nada você começar a investir se o lucro que você vai ganhar vai ser para pagar as suas dívidas de algum cartão de crédito ou de alguma outra dívida que você tenha. Não faz sentido. Segunda dica, faça uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você guarda para poder usar em casos emergenciais. Normalmente você calcula esse valor durante 6 meses. O custo de vida que você tem mensal, você multiplica por 6 meses, para poder garantir assim 6 meses de estabilidade caso venha dar alguma coisa errada. Despesas médicas, alguma conta, algum imprevisto. Vai dar merda. Vai dar merda não. Terceira dica, adquira ativos. Como eu já falei anteriormente, ativos são aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivos são aquilo que tira o dinheiro do seu bolso. Aqui estão alguns exemplos. Se você adquirir uma ação a fim de ganhar dividendos com ela, você está adquirindo um ativo. Se você comprou um Rolex, você está adquirindo um bem passivo, ele vai te tirar dinheiro, ele não vai te trazer retorno algum. Dica número 4, adquira audiência. Este item é um dos itens mais importantes da lista, pois a audiência é o ouro do negócio. Quem tem audiência tem o poder. Sabe por que é uma fortuna anunciar nas grandes emissoras e redes de TV? Porque eles têm audiência e atenção de milhares de pessoas. E isso custa caro. Toda empresa quer comprar a audiência. Não é à toa que canais de TV como a Rede Globo, SBT, Record, entre outros, são canais gratuitos e abertos, porque eles ganham muito mais convencendo você a comprar determinados produtos, convencem você a comprar o produto que eles quiserem vender, seja para supermercado, Guanabara, Coca-Cola, medicamentos, vestuários. Se você tem audiência, você pode vender e por valores altíssimos os anúncios comerciais para sua audiência. E é por isso que as emissoras de TV querem frear o YouTube, querem regulamentar as redes sociais, porque agora você pode de igual para igual competir e ter a audiência que eles também têm. Então, entregando produtos de qualidade, agregando valor às pessoas, você consegue ter audiência, você consegue construir sua base de audiência. E isso eles não querem concorrente, porque o bem mais valioso é a audiência. Lembre-se, se você não está comprando o produto, você é o produto. O site Instajet é um site de venda de divulgações de propagandas em stories influenciadores. Olha o valor cobrado por stories. Claro que o valor varia de Instagram para Instagram. Claro, vai oscilar de acordo com o número de seguidores, engajamento. Isso é o preço, o valor da audiência, meu amigo. Se você já fez algum anúncio em Facebook Ads, TikTok, Google, entre outras redes sociais, já deve ter percebido que cada vez mais está mais caro anunciar nessas plataformas. Isso deve-se pelo fato da quantidade absurda de usuários ativos. E usuários é igual a audiência. Globalmente, o Facebook tem mais de 3 bilhões de usuários registrados. Porém, o número de usuários ativos está na casa dos 2 bilhões. É gente que não tem fim. Tem influenciadores que ganham a vida apenas com a audiência que possui. Vários influenciadores ganham viagens, passagens aéreas. Você indica meu serviço e eu te dou uma viagem. E por falar em patrocínio, nem vou entrar no mérito do futebol, onde as camisas dos times têm os patrocinadores. Vocês acham que as empresas querem colocar as marcas na camisa dos times à toa? Só a torcida do Flamengo tem mais de 46 milhões de torcedores. Agora imagina essa galera toda vendendo a sua marca durante 90 minutos direto de jogo, 45. O valor para você anunciar nesse meio é absurdo. Entende agora o poder da audiência? Então, trata de criar uma audiência. Quinto e último mais importante, o network. É aqui que mora a virada de chave. Em todo canto do mundo existe alguém querendo o que você tem para oferecer. Seja conhecimento ou uma parceria de negócios, basta procurar e estar no meio de quem tem os mesmos interesses que você. Vou contar rapidamente como saí da corrida dos ratos e entrei na jornada da caminhada da tão sonhada liberdade financeira. Como eu havia dito antes, eu comprei o drone apenas como um passatempo e acabei vendo nele um hobby. Então, por causa do network, por eu ter me submetido a fazer trabalhos gratuitos no começo, eu consegui adquirir um portfólio e pessoas foram me conhecendo. Então, através de um trabalho, recebi indicações para outros trabalhos que me indicaram para outro e graças a Deus a gente chegou onde a gente chegou. Então, por conta do network, sempre procurando estar no meio dessas pessoas que trabalhavam com isso, que era o meu foco atualmente. Então, através dela, recebendo indicações, sendo reconhecido. E isso é prova do que o network, sem o network você não consegue sair do lugar, você fica preso. Se ninguém sabe o que você faz, como vão te contratar? Ninguém sabe o que você faz. O investimento mais importante que você pode fazer é na sua educação e no seu desenvolvimento pessoal. Continue aprendendo e aprimorando suas habilidades. Participe de cursos, busque mentorias,
Procure sempre conhecimento, leia livros, inclusive deixei aqui na descrição o livro para você adquirir O Pai Rico, O Pai Pobre. Não deixe de curtir e ativar as notificações para que você possa receber mais vídeos quando eu postar aqui no canal. No mais, meu nome é Renan Monteiro e a gente se vê no próximo vídeo.